Muitas pessoas acham que sabem bem quem são as aves. Estão acostumadas a vê-las como criaturas emplumadas que chilreiam nos galhos, símbolos de paz, liberdade e despreocupação. Parece que já entendemos sua natureza, porque vemos pombos caminhando tranquilamente pelas praças da cidade ou pardais voando nos parques. Ouvimos o canto do rouxinol e, involuntariamente, pensamos que tudo sobre as aves é conhecido e compreendido. Na internet, há muitas listas das aves mais perigosas, onde falam de gansos territoriais, de águias com garras e bicos afiados. Essas listas parecem entediantes, previsíveis e, honestamente, não refletem a verdadeira ameaça que pode estar escondida por trás de um bater de asas. O verdadeiro horror, oculto nos mundos das aves, não tem nada a ver com esses contos infantis. Quase ninguém pensa que na natureza existem aves que carregam veneno, capaz de paralisar um ser humano. Existem aves cujos golpes com as patas podem ser tão fortes quanto um golpe de um boxeador profissional. Há espécies que caçam em bandos, como lobos, usando sua inteligência para atacar e matar. Entre elas, há aquelas que parecem fósseis vivos da era dos dinossauros, armadas com bicos e garras afiadas como facas, capazes de rasgar um animal ou uma pessoa. Hoje, decidimos deixar de lado todas as listas superficiais e rankings que falam apenas dos perigos mais óbvios. Não vamos repetir fatos evidentes, nem jogar os jogos de sempre. Em vez disso, vamos aprofundar o estudo do mundo dos predadores emplumados para mostrar a vocês seu verdadeiro, oculto e às vezes assustador aspecto. Nesta narrativa, não haverá lista simples, será a verdade. A verdade sobre aquelas aves que realmente merecem medo, sobre quem é capaz de causar danos graves ou até se tornar um verdadeiro monstro. Hoje, vamos organizar tudo e revelar quem, no mundo das aves, é um predador realmente perigoso e quem é apenas uma ilusão ou um mito. Antes de passar para a parte principal, gostaria de pedir um pouco de sua atenção. Seu apoio, seja por avaliação, comentário ou apenas pelo interesse, será a melhor forma de agradecimento para nós. Obrigado por isso. Agora vamos começar com algo que é familiar para todos nós. Sim, estamos falando do ganso canadense. E já ouço alguém de vocês dando uma risadinha. Ganso? Sério? Mas espere, não se apresse em tirar conclusões. Nós o colocamos na 10ª posição, não porque seja mortalmente perigoso ou capaz de dilacerar uma pessoa. Escolhemos esse ganso porque ele é um exemplo claro de como uma criatura comum e habitual pode se tornar agressiva, imprevisível e, surpreendentemente, um lutador muito eficaz. O ganso canadense não é apenas uma ave que pacificamente belisca a grama no parque. É um projétil de músculos e penas, com até 9 quilos de peso, capaz de voar a cerca de 65 quilômetros por hora. E quando esse projétil decide que você representa uma ameaça ao seu ninho ou à sua prole, ele se transforma em um verdadeiro lutador furioso. A sua principal arma não é o bico nem as garras. A sua arma mais poderosa são as asas. Os ossos das asas são resistentes e ocos, o que as torna muito leves e ao mesmo tempo fortes. E os músculos peitorais robustos permitem que ele dê golpes com as asas com uma força incrível. Um golpe de um adulto pode quebrar um braço humano ou causar ferimentos graves. E isso não é exagero. Há registros de pessoas que sofreram fraturas, concussões cerebrais ou hematomas graves após entrarem em contato com um galo enfurecido. Agora imagine que esse galo não apenas bate em você, mas mergulha de cima de uma altura elevada, mirando diretamente na cabeça. Sua tática de ataque é sempre a mesma e muito eficaz. No começo, o galo faz um sinal de advertência. Estica o pescoço. Se você continuar se aproximando sem fazer qualquer tentativa de recuo, logo chegará o momento em que o ataque será inevitável. Nesse instante, o galo, como se fosse uma mola tensionada, decola no ar e usa toda a sua força para derrubá-lo. Ele ataca com golpes poderosos com as asas, e seu bico, embora não seja muito afiado, consegue deixar hematomas profundos e arranhões dolorosos. Por que esses pássaros são tão agressivos nesses momentos? Tudo se deve à proteção do seu território e da sua prole. Na primavera, durante o período de nidificação,
Os gansos apresentam um aumento acentuado nos níveis hormonais, o que os transforma em verdadeiros defensores paranoicos. Quem se aproxima demais do ninho, seja um humano, um cachorro ou até uma máquina, como uma roçadeira, é percebido por eles como uma ameaça mortal. E os gansos não recuam, mesmo que pareça que você já esteja longe o suficiente. Eles o perseguem por centenas de metros até terem certeza de que você deixou o território deles. Essas aves memorizam os rostos e podem mostrar agressividade justamente àqueles que, uma vez perturbarem seu ninho ou se aproximarem demais dele. Em ambientes urbanos, onde os gansos estão acostumados à presença constante de pessoas e não têm medo delas, esse problema se torna especialmente agudo e perigoso. Eles nidificam em parques, campos de golfe, perto de edifícios de escritórios e em outros locais movimentados, transformando uma simples caminhada ou uma viagem de negócios em uma atividade de risco. Como resultado, o ganso canadense ocupa o último, 10º lugar em nosso ranking das aves mais perigosas. Embora dificilmente seja capaz de causar ferimentos graves ou até matar, sua imagem serve como um lembrete claro de que não se deve julgar uma ave apenas pela aparência. Esse ganso mostra que até a criatura mais comum e aparentemente inofensiva pode esconder dentro de si uma fúria e uma força de combate impressionantes. Ele é uma espécie de ponto de partida para o nosso ranking de aves perigosas, cujo nível só aumentará a cada passo. Do 10º lugar, onde conhecemos o famoso valentão entre as aves, passamos ao 9º. Há um representante dos ambientes australianos e neozelandeses. Lá nos espera uma ave que elevou o conceito de agressividade territorial a um nível completamente novo, mais doloroso e perigoso. Conheça o chibis mascarado, também conhecido como chibis com espora. E justamente esse segundo nome, o segredo para entender seu caráter. Se o ganso canadense é um valentão de rua, que usa força bruta e raiva, o chibis é um lutador armado com um soco inglês. Essa pequena ave, que lembra um pombo em tamanho, é a personificação do complexo de Napoleão. Ela é pequena, mas totalmente destemida e armada até os dentes. Na dobradura de cada asa desse chibis, há um espinho de osso afiado, de cor amarelo brilhante. Isso não é uma decoração, mas uma verdadeira arma branca que ele utiliza sem hesitação contra qualquer um que considere uma ameaça. Durante o período de nidificação, assim como os gansos, os chibis tornam-se especialmente agressivos. Mas sua tática de ataque é muito mais elaborada e assustadora. Eles fazem seus ninhos diretamente no chão, em áreas abertas, em parques, campos esportivos, perto de estacionamentos e até em telhados planos de edifícios. Seus ninhos são pequenos buracos no solo, quase invisíveis a olhos de fora. E se alguém se aproximar inadvertidamente de um desses ninhos, será vítima de um dos ataques mais rápidos e ferozes do mundo das aves. O chibis não vai ficar muito tempo advertindo ou chiando. Ele sobe ao ar num piscar de olhos, emitindo um grito agudo de alarme e mergulha direto na sua cabeça. Seu objetivo é atacar com suas garras afiadas. Imagine um bombardeiro em mergulho, do tamanho de um pombo, armado com 2 facas de osso. Esses golpes são incrivelmente dolorosos e podem causar ferimentos graves, especialmente se atingirem o rosto ou os olhos. Mas a história não termina aí. No mundo das aves, há mestres especiais de guerra psicológica, capazes de conduzir ataques astutos e traiçoeiros, imprevisíveis. São os chibis. Essas pequenas aves dominam a arte do ataque com tanta maestria quanto qualquer grande ave de rapina. Frequentemente escolhem locais inesperados para atacar. Atacam por trás ou vindo do lado do sol para cegar a vítima e pegá-la de surpresa. Com essa tática, conseguem que a vítima fique confusa e não consiga reagir rapidamente. Os chibis podem perseguir uma pessoa ou até um animal por longas distâncias, realizando uma série de ataques rápidos e precisos até que a ameaça seja totalmente eliminada. Às vezes, essas aves usam truques engenhosos para distrair o inimigo. Por exemplo, uma delas pode fingir estar ferida, arrastando uma asa pelo chão, criando a ilusão de vulnerabilidade e atraindo um predador para longe do ninho. Nesse momento, outra ave, no ar, prepara-se para atacar,
com um golpe surpresa. Na Austrália, essas aves tornaram-se um símbolo das dificuldades da primavera, representando aqueles momentos inesperados e às vezes irritantes que podem acontecer se você não estiver atento. Na internet, há sites e fóruns inteiros onde as pessoas compartilham mapas de nidificação dos chibis e dicas de como evitar seus ataques. A dica mais popular é usar um capacete na cabeça com tiras de plástico presas a ele, o que ajuda a desorientar a ave e impede que ela ataque com precisão. Sim, você não ouviu errado. As pessoas realmente usam capacetes especiais para se proteger de ataques de pássaros do tamanho de uma pomba. Essa estratégia mostra o quão inventivos os humanos são na hora de se defenderem desses inimigos tão pequenos, mas extremamente inteligentes. Não é à toa que o chibis ocupa a 9ª posição na lista das aves mais perigosas, pois representa a próxima etapa na evolução do perigo vindo das aves. Já não se trata apenas de força bruta, mas de uma combinação complexa de agressividade, velocidade, tática e armas naturais. Essa pequena ave prova que, na natureza, o tamanho nem sempre determina o nível de ameaça. Ela possui esporas afiadas e uma ausência total de medo, o que a torna muito perigosa. Ela nos lembra que até o habitante mais discreto da natureza pode estar armado e preparado para se defender ou atacar. Ao avançarmos para o próximo nível, chegamos à 8ª posição na nossa lista e encontramos uma história que termina com relatos de escandalosos territoriais. Aqui falaremos de predadores de elite, daqueles que governam o céu noturno da Europa e da Ásia. Nesse mundo, há um representante extremamente importante, o mocho europeu. Não é apenas uma coruja, mas uma das maiores e mais fortes do planeta. Pode ser chamado de verdadeiro tigre voador. Sua envergadura de asas chega a 2 metros, maior que a altura média de uma pessoa, e seu peso pode ultrapassar 4 quilos. Mas seu maior perigo não está no tamanho, e sim na combinação de várias qualidades únicas. Ele possui voo absolutamente silencioso, força incrível e uma completa ausência de misericórdia com sua presa. O mocho europeu é o ápice da evolução do caçador noturno. Sua estrutura especial de penas de voo, com franja macia nas bordas, permite que voe quase sem fazer ruído. Você nunca ouvirá sua aproximação. Ele surge das trevas como um espectro. Sua visão é dezenas de vezes mais afiada que a humana, e seus enormes olhos imóveis conseguem captar os menores movimentos, mesmo na quase completa escuridão. Mas a principal ferramenta de caça dele é a audição. A disposição assimétrica das aberturas auditivas permite ao mocho europeu determinar com precisão a origem do som. Ele consegue ouvir o farfalhar de um rato escondido sob uma camada espessa de neve e capturá-lo. A arma mais assustadora do mocho europeu são suas patas. Suas garras são afiadas, curvadas como punhais, capazes de perfurar até a pele mais grossa. E sua força de aperto é impressionante. Ele não tem medo de atacar presas que são muito maiores do que ele. Pesquisas científicas registraram casos de aves, como os mochos atacando e matando águias reais, muito maiores e mais fortes que eles. E, apesar de sua natural cautela, podem se tornar perigosos também para o ser humano. Ataques de mochos a pessoas são raros, mas acontecem. Quando isso ocorre, as consequências podem ser bastante graves e até perigosas. Normalmente, esses ataques acontecem quando uma pessoa se aproxima demais do ninho da ave. Neste momento, o mocho, protegendo sua prole, ataca sem aviso prévio, muitas vezes por trás, sem emitir som algum. Ele mira na parte mais vulnerável, a cabeça, pois é justamente nela que ele vê um ponto fraco dos possíveis inimigos. Suas garras, afiadas como facas, podem causar feridas profundas e rasgadas, danificando a pele, os olhos e deixando cicatrizes que permanecerão por toda a vida. Em alguns países europeus, onde frequentemente viajam turistas que exploram florestas onde os mochos nidificam, há avisos sobre a necessidade de usar chapéus. Isso é feito para reduzir o risco de ferimentos em caso de ataque repentino. O mocho eurasiático ocupa o 8º lugar na lista dos predadores noturnos mais perigosos, pois sua imagem é a personificação do horror da noite.
Ele não é apenas uma ave que se defende. É um verdadeiro assassino profissional que aperfeiçoou suas habilidades ao longo de milhões de anos de evolução. Seus tamanhos, força, silêncio e armamento letal fazem dele uma criatura única. Encontrá-lo na floresta à noite é como se deparar com uma criatura que o vê como uma ameaça potencial ou, em raros casos, como presa. Ele nos lembra que, ao pôr do sol, no mundo, despertam predadores, e os perigos escondidos na escuridão são muito mais assustadores e traiçoeiros do que as ameaças diurnas. O oitavo lugar na lista das criaturas noturnas mais assustadoras é ocupado por esse mocho. E agora avançamos para a sétima posição, situada nas savanas africanas ensolaradas. Aqui nos espera uma das aves mais surpreendentes, elegantes e, ao mesmo tempo, mortais do planeta. Trata-se da ave secretária. Ao olhá-la, é difícil acreditar que estamos diante de um predador. Suas pernas longas e esbeltas, semelhantes às de garça, seu corpo gracioso e seu penacho incomum de penas negras na cabeça criam a impressão de que ela saiu do mundo da moda. Esse penacho foi inclusive a origem do seu nome, pois lembra penas de ganso que os antigos secretários judiciais colocavam atrás da orelha para manter na memória registros importantes. Visualmente, ela se assemelha a uma modelo do mundo das aves, graciosa, elegante e muito impressionante. Mas não se deixe enganar por essa elegância. Na realidade, essa ave é uma verdadeira especialista em matar as criaturas mais perigosas da savana africana. Sua presa principal são cobras venenosas, e é exatamente nelas que ela caça com uma precisão e determinação incríveis. A ave secretária é o único predador que prefere caçar principalmente no chão, deslocando-se a pé pela savana. Em um dia, ela pode percorrer até 30 quilômetros em busca de alimento, incansavelmente perseguindo sua presa. E quando finalmente encontra uma cobra, sua graça se transforma instantaneamente em uma fúria fria e calculista. Diferentemente de outras aves de rapina, ela não usa o bico ou as garras para capturar a presa. Sua arma são suas patas poderosas e rápidas, que ela usa para atacar. No momento do ataque, ela desfere uma série de golpes rápidos e devastadores, especialmente preparados para destruir a cobra. Essas pancadas não são simples empurrões, mas uma técnica cuidadosamente treinada que lhe permite alcançar máxima eficiência. A parte inferior de suas pernas é coberta por uma pele grossa e escamosa, que a protege das mordidas de cobras venenosas. A força desse golpe é impressionante. Ela consegue desferir golpes de peso de até 20 quilos. Não se trata apenas de uma caça comum. É uma verdadeira dança mortal, uma competição elegante e perigosa, na qual a graça e a elegância se combinam com força brutal e crueldade. No mundo natural, existem muitos predadores, mas essa ave é uma especialista em seu campo, uma verdadeira profissional que não tem igual na arte da caça. Além das cobras, ela caça lagartos, roedores e, às vezes, filhotes de gazela. Seu golpe poderoso pode, em um instante, tirar a vida até mesmo de uma lebre rápida e cautelosa. Surge a pergunta: ela é perigosa para o ser humano? Literalmente não. A ave secretária não atacará uma pessoa sem motivo. Ela prefere evitar o contato do que entrar em combate. No entanto, é por outro motivo que ela ocupa o 7º lugar em nosso ranking. Porque é um exemplo marcante de um caçador altamente especializado, único em seu tipo. Essa ave prova que, para se tornar mortalmente perigosa, não é necessário possuir garras enormes ou um bico poderoso. Às vezes, pernas longas e uma técnica de golpe impecável são suficientes. A ave secretária é uma personificação viva da maestria de combate no reino animal. Ela nos lembra que a evolução não cria apenas predadores universais, capazes de caçar tudo ao seu redor, mas também mestres especializados, que aperfeiçoaram ao máximo uma única, mas muito importante, técnica. Observar sua caça é ver como a graça e a beleza podem, num instante, se transformar em uma arma mortal capaz de causar uma morte fatal. Agora prepare-se para que sua visão da natureza e dos predadores mude radicalmente. Em 6º lugar, temos uma ave que muda completamente a percepção das regras do jogo no mundo das aves de rapina. Ela é pequena,
Não possui garras afiadas nem um bico poderoso, que geralmente são associados a predadores perigosos, e mesmo assim é considerada uma das aves mais perigosas da nossa lista. Seu perigo está oculto e invisível a olho nu. Ela se esconde em suas penas e na sua pele, e é exatamente isso que a torna especialmente astuta. Partimos para as densas e úmidas florestas da Nova Guiné para conhecer esse ser surpreendente, o ifrit de cabeça azul. Essa pequena ave, de aparência simples, lembra um pardal, mas como dizem, o diabo mora nos detalhes. O ifrit é uma das poucas aves venenosas do planeta. Sim, você não ouviu errado. Uma ave venenosa. Em sua pele e penas, ela contém uma potente neurotoxina, batracotoxina. Esse veneno é tão perigoso quanto o das rãs mais venenosas, dos sapos arborícolas e de outros vertebrados tóxicos. A batracotoxina é uma das substâncias mais letais da natureza. Ela bloqueia os canais de sódio nas células nervosas e musculares, causando paralisia, parada cardíaca e morte. Claro, a concentração de veneno no ifrit não é tão alta quanto na de sapos venenosos, mas é suficiente para causar forte entorpecimento e sintomas graves em uma pessoa que toque na ave. Em caso de contato mais profundo ou ingestão, as consequências podem ser muito mais graves. Para pequenos predadores, como algumas espécies de répteis ou outras aves, o contato com esse veneno pode ser fatal. Mas de onde essa ave consegue um veneno tão potente? Ela não o produz por si mesma. O ifrit obtém o componente venenoso de sua alimentação. Ele se alimenta de certos besouros do gênero Rarracine, que, por sua vez, sintetizam essa neurotoxina. A ave aprendeu não só a consumir esses insetos venenosos sem se prejudicar, mas também a acumular o veneno em seu organismo, usando-o como defesa química. Isso é um exemplo impressionante de uma corrida evolutiva armamentista, na qual um lado desenvolve defesas cada vez mais eficazes e o outro ataques cada vez mais perigosos. Os habitantes locais da Nova Guiné conhecem o perigo dessa ave há séculos. Eles a chamam de... Este pequeno pássaro serve como um lembrete vivo de que os seres mais perigosos e mortais na natureza muitas vezes são muito discretos e difíceis de perceber à primeira vista. Ele nos mostra que, para ser perigoso, não é necessário ser grande ou forte. Basta possuir a arma certa e saber usá-la. Às vezes, até um besouro ou inseto pequeno podem representar uma ameaça que supera em força e perigo muitas espécies maiores. Assim, por exemplo, o ifrit é uma criatura incomum, uma verdadeira manifestação de uma surpresa evolutiva, uma espécie de capricho da natureza que destrói todas as nossas ideias convencionais sobre como uma ave pode ser. Essa sua singularidade e a ameaça oculta fazem dele uma das criaturas mais verdadeiramente perigosas do mundo animal. Sua imagem é uma forte prova de que o perigo às vezes reside no mais inusitado e imprevisível, o que o torna especial e digno de atenção na nossa lista. Agora chegamos à metade do nosso ranking, e na quinta posição está uma ave muito conhecida e reconhecível. É um símbolo do orgulho nacional, uma imagem da vida selvagem, uma personificação de força, liberdade e grandeza. Trata-se do águia de cabeça branca, uma ave que pode ser vista em brasões, moedas e bandeiras de muitos países. Sua imagem inspira admiração e respeito. Seu voo é um espetáculo que impõe respeito. No entanto, por trás dessa aparência nobre e majestosa, esconde-se uma das máquinas de caça mais eficientes e cruéis da América do Norte. O perigo que emana do águia não é apenas uma metáfora ou símbolo, mas uma ameaça física real e palpável. A águia de cabeça branca é uma grande águia predadora, com uma envergadura que pode atingir 2,20 metros. Uma visão impressionante que imediatamente mostra o quão poderosa e ameaçadora pode ser essa criatura da natureza. Mas sua principal arma de ataque não são apenas as asas, mas sobretudo as patas, que superam todas as expectativas em força. As suas garras não são apenas pontas afiadas, mas verdadeiros ganchos feitos de queratina, um material resistente e elasticamente duro, destinado exclusivamente a agarrar e segurar a presa. Essas garras são uma arma criada com um único propósito: perfurar, agarrar e não soltar.
E o mais surpreendente é a força de aperto de suas patas, que impressiona a imaginação. Enquanto um humano médio consegue apertar a mão com uma força de cerca de 20 quilos por centímetro quadrado, a força de aperto da pata do águia de cabeça branca ultrapassa 200 quilos por centímetro quadrado. Isso é 10 vezes maior do que a de um humano. Esse nível de força permite ao águia não apenas segurar sua presa, mas perfurar o crânio ou esmagar a coluna vertebral até mesmo do peixe maior, o salmão. Quando o águia captura sua presa, ela não a segura simplesmente. Ela literalmente enfia suas garras afiadas na carne, e um mecanismo especial de tendões fixa-as nessa posição. Esse mecanismo anatômico único permite à ave fixar as garras de forma segura, sem precisar de esforço muscular constante, tornando a captura especialmente poderosa e estável. A vítima que cai nessas garras não poderá mais escapar. Ela está condenada. A principal comida do águia é o peixe, que ele captura na água com uma precisão e destreza impressionantes. Sua habilidade de caçar peixes surpreende até os observadores mais experientes. No entanto, sua dieta não se limita apenas a isso. O águia é um oportunista, ou seja, um predador oportunista, que caça também outros animais. Ele não reluta em comer roedores, cobras, aves aquáticas ou carniça. Além disso, sabe ser um verdadeiro pirata no mundo das aves. Frequentemente, os águias roubam suas presas de outras aves predadoras menores, por exemplo, de uma águia pescadora. Elas as perseguem no ar até que abandonem a presa, que o águia então captura. Esse método de caça é um verdadeiro espetáculo. Ele nos lembra que por trás de toda imagem criada pelo homem, há uma dura e cruel realidade da natureza. Nessa realidade, a beleza muitas vezes se entrelaça com o perigo, e às vezes até com uma ameaça mortal. E frequentemente esses dois lados caminham juntos, como se fossem inseparáveis. Por isso, prepare-se para o que vamos contar agora sobre uma ave que ocupa o quarto lugar na nossa lista. Uma ave que parece ter escapado do próprio pesadelo da noite. Ela é chamada de ave carrasco, e esse apelido ela conquistou completamente, 100%. Trata-se de uma ave africana, conhecida como marabou. Essa ave é uma das maiores criaturas voadoras da Terra. Sua altura chega a 1,5 metro e a envergadura das asas ultrapassa 3 metros, tornando-a uma das recordistas entre todas as aves terrestres em tamanho. Mas o aspecto não é só uma questão de dimensões. A aparência do marabou é um verdadeiro espetáculo que provoca ao mesmo tempo medo e repulsa. Esta criatura possui uma cabeça enorme, praticamente calva, coberta por penas finas e dispersas que parecem fios delicados, além de estar repleta de crostas e marcas de feridas. De seu pescoço pendura um grande saco de pele rosa, que parece uma bolsa destinada a guardar algo importante. Tudo isso é complementado por um bico maciço de cerca de 35 centímetros de comprimento, semelhante a uma broca, uma ferramenta extremamente poderosa e ameaçadora. Essa aparência transmite a sensação de algo doente, em decomposição e de origem sobrenatural. E isso não é por acaso, pois essa aparência reflete diretamente seu modo de vida. O marabou é um necrófago, um profissional de alto nível na sua área. Sua cabeça calva e pescoço longo não são sinais de doença, mas uma adaptação cuidadosamente planejada. Essa aparência permite que ele insira a cabeça profundamente no interior do cadáver de um animal morto, sem sujar as penas com sangue ou vísceras. Seu bico gigante é capaz de rasgar peles grossas e até quebrar ossos, tornando-o indispensável na alimentação de animais mortos. Normalmente, esses pássaros se reúnem ao redor de cadáveres de grandes animais, como elefantes ou búfalos, expulsando abutres e outros necrófagos menores. Mas essa é apenas uma parte de sua dieta. O marabou é um oportunista absoluto, pronto para caçar presas vivas. Ele não faz cerimônia em comer peixes, rãs, roedores e até outras aves. Por exemplo, é capaz de matar filhotes de flamingo com um golpe de seu bico-espada. Mas o que torna o marabou realmente perigoso e ao mesmo tempo repulsivo é sua paixão por restos humanos. Na África, essas aves tornaram-se sinônimo da palavra praga. Vivem em aterros de lixo urbanos,
escavam lixo, rondam mercados e vilarejos de pescadores, roubando comida. Elas não recusam nada, incluindo fezes humanas e restos em decomposição. Isso transforma o marabou em uma ameaça biológica ambulante. Em seus bicos e patas vivem uma quantidade enorme de bactérias, patógenos e micróbios nocivos. São vetores de doenças perigosas capazes de causar epidemias. Além disso, o marabou pode ser agressivo. Seu enorme bico afiado não é apenas uma ferramenta poderosa para consumir carniça, mas também uma arma formidável de defesa. Houve casos em que essas aves, ao se defenderem ou ao tentar tomar comida, atacaram pessoas. Um golpe de seu bico pode causar ferimentos graves. O tamanho e a aparência assustadora por si só já são um poderoso meio de intimidação. Quando o marabou abre suas asas gigantes e bate o bico, causa uma impressão difícil de esquecer. Por causa de seu perigo, tanto físico quanto psicológico, essa ave ocupa a 4ª posição em nossa classificação. Sua ameaça é multifacetada. Ela representa um risco físico devido ao seu tamanho e armamento, e também um perigo biológico, pois sua presença e comportamento podem transmitir doenças. Essa criatura é uma das mais inteligentes, socialmente avançadas e eficientemente armadas de todas as aves do planeta. Refere-se ao corvo sul-rogado, e é importante não deixar que o nome corvo em seu nome o engane. Essa espécie não tem nenhuma relação com os corvos comuns que estamos acostumados a ver. Na verdade, ele é o maior representante da família de aves conhecida como corvos nariz de rinoceronte. Sua altura pode atingir 1 metro e seu peso chega a 6 quilos. Todo o seu corpo é coberto por penas de cor preta intensa, criando um contraste marcante com áreas de pele nua ao redor dos olhos e no pescoço, tingidas de vermelho vibrante. Mas a sua arma mais importante e poderosa é o bico. Ele é enorme, negro, curvado, com uma ponta afiada e lembra uma machadinha de combate feita de obsidiana. Esse bico não é apenas decorativo, mas uma arma poderosa, usada com grande eficiência. Mas o que realmente o torna perigoso e intimidante? Tudo está em sua inteligência e nas características do seu comportamento social. Ao contrário da maioria das aves de rapina, que caçam sozinhas, os corvos sul-rogados são aves que caçam em grupos. Vivem em famílias compostas por 10 ou mais indivíduos, que patrulham juntos uma área enorme, que pode chegar a 100 km². Sua caça é um trabalho em equipe, semelhante à dos lobos. Seus métodos impressionam pela coordenação e precisão. São capazes de cercar a presa, cortar-lhe os caminhos de fuga e atacar de diferentes lados ao mesmo tempo. Sua dieta é bastante variada. Podem comer tudo o que conseguirem capturar, de insetos e lagartos até lebres, mangustos e até pequenos antílopes. Seu bico é uma ferramenta universal, capaz de realizar golpes de pontaria precisos, semelhantes a uma rapieira, ou golpes de esmagamento poderosos, parecidos com um martelo. Sabe-se que essas aves não têm medo de cobras venenosas. Elas agarram a cabeça delas e batem com força contra pedras para destruir o inimigo perigoso. Mas o mais surpreendente é sua capacidade de resolver tarefas complexas. Em cativeiro, os corvos sul-rogados demonstram uma inteligência incrível. Na natureza, essa inteligência se transforma em uma vantagem mortal. Eles memorizam a localização dos ninhos de outras aves para destruí-los no momento oportuno. Seguem bandos de grandes herbívoros para capturar insetos e pequenos animais que eles assustam ou expulsam de seus esconderijos. Por que exatamente essa ave ocupa um lugar tão alto na lista das mais perigosas? Tudo porque ela representa uma combinação única de capacidades físicas, alta inteligência e organização social complexa. Não é apenas um predador, mas um grupo organizado de assassinos inteligentes e bem armados. Diferente dos predadores solitários, que dependem apenas de sua força, os corvos sul-rogados usam táticas e trabalho em equipe, o que os torna uma ameaça que vai além do comum. São um exemplo claro de que, no mundo das aves, existe não apenas perigo individual, mas também um perigo coletivo, bem organizado. E é exatamente isso que eleva o nível da ameaça a um patamar totalmente novo e mais elevado. Estamos chegando ao topo do nosso ranking, e em segundo lugar está o campeão indiscutível,
em força e velocidade entre as aves. É o avestruz africano, a maior e talvez a mais forte ave de todo o planeta. Em seu arsenal não há veneno nem ameaças ocultas. Há apenas uma potência pura e concentrada que se manifesta em seu tamanho e velocidade. Um macho adulto de avestruz pode atingir quase 3 metros de altura e pesar mais de 150 quilos. Isso é mais do que o peso de 2 pessoas adultas. Mas a característica principal desse gigante são suas pernas. Poderosas, longas e fortes, capazes de desferir golpes devastadores. Longas, musculosas e incrivelmente fortes. Assim podem ser descritas essas aves incríveis. Elas não foram criadas para voar, como muitos imaginam, mas para correr rapidamente e com agilidade. E o avestruz corre tão rápido que só os corredores mais velozes do mundo podem ameaçá-lo. Ele pode atingir velocidades de até 70 km por hora e em uma arrancada rápida, até 97 km por hora. Imagine, ele consegue manter uma velocidade de 50 km por hora por meia hora inteira. Isso significa que nenhum humano no planeta seria capaz de alcançá-lo ou fugir dele, a menos que utilizasse meios especiais ou surgissem circunstâncias que tornassem a fuga impossível. Mas essas pernas longas não servem apenas para locomoção. Elas também funcionam como armas, capazes de causar golpes mortais. Em cada perna, o avestruz tem apenas 2 dedos, um pequeno, para manter o equilíbrio e a estabilidade, e um enorme, que lembra um casco. Esse dedo grande é equipado com uma garra afiada como uma adaga, com cerca de 10 centímetros de comprimento. Essa garra é uma verdadeira arma, criada pela natureza para defesa e ataque. Quando o avestruz sente uma ameaça e percebe que não pode fugir, ele não hesita e ataca. Seu golpe, um dos mais perigosos de todos os animais do mundo. Ele chuta para frente e para baixo com uma força monstruosa, capaz de causar ferimentos fatais a humanos ou predadores. A força desse golpe é tão grande que há registros na história de avestruzes matando leões ou hienas. Além disso, há casos documentados de avestruzes matando pessoas com um único golpe poderoso. Essa garra pode facilmente rasgar o abdômen, quebrar ossos e causar ferimentos mortais, até mesmo nos predadores mais fortes ou em pessoas que se encontrem em situação de perigo. Por que os avestruzes atacam? A principal razão é a defesa. Eles protegem a si mesmos, seu território ou sua prole. Durante o período de reprodução, quando os machos ficam especialmente agressivos, seu comportamento se torna ainda mais perigoso. Eles podem atacar tudo o que se move, porque sentem ameaça aos seus ovos ou filhotes. O tamanho e a força dessas aves as tornam praticamente invulneráveis à maioria dos predadores. Apenas predadores grandes como leões e hienas caçam avestruzes adultos e geralmente em grupo, arriscando-se bastante. Além disso, os avestruzes têm uma visão excelente. Olhos enormes, os maiores entre todos os vertebrados terrestres, permitem que eles percebam o perigo a vários quilômetros de distância. Graças a isso, eles podem reagir rapidamente e evitar o perigo. Então, por que o avestruz ocupa o segundo lugar na lista das aves mais perigosas e não o primeiro? Afinal, ele parece a personificação do perigo absoluto. Ele é incrivelmente forte e rápido. Seu golpe pode matar ou ferir gravemente. Seu perigo é, por assim dizer, direto e evidente. Ele é pesado, grosseiramente forte e confia em sua potência. Não possui astúcia ou armas complexas para matar, como a ave que ocupa o primeiro lugar. O avestruz te matará se te encurralar ou sentir ameaça. Mas há uma ave que pode te matar simplesmente porque você está em seu caminho. O avestruz é um martelo poderoso, capaz de desferir golpes destrutivos. E a ave que ocupa o primeiro lugar é uma verdadeira lâmina cirúrgica. E é justamente ela que é considerada a ave mais perigosa do mundo. Novamente nos transportamos para as densas florestas tropicais da Nova Guiné e do nordeste da Austrália. Lá na penumbra do subbosque, habita uma criatura que parece um alienígena de uma era remota do Mesozoico. É o casuário do sul, a terceira maior ave do planeta, depois do avestruz e do ema. Mas enquanto o avestruz é apenas uma ave grande e forte,
O casuário é um dinossauro vivo que sobreviveu por milhões de anos. Seu corpo é coberto por penas rígidas, negras, semelhantes a cerdas. A cabeça e o pescoço dessa criatura são de cores azul vibrante e violeta, e na cabeça há duas cristas vermelhas brilhantes. Assim como o avestruz, o casuário encontra força e confiança em suas pernas musculosas e poderosas, que lhe permitem mover-se de forma rápida e segura. No entanto, seu armamento é muito mais ameaçador e assustador do que o de seu parente. Na parte interna de cada um dos 3 dedos de suas patas, há garras afiadas como navalhas, de 12 centímetros de comprimento, que funcionam como verdadeiras lâminas de arma. Essas garras não são apenas um meio de defesa, mas foram especialmente adaptadas para causar ferimentos profundos e penetrantes. Sua função é desferir golpes poderosos, capazes de ferir ou matar qualquer inimigo, seja um predador ou até mesmo um humano. O casuário ataca pulando e golpeando ao mesmo tempo com ambas as pernas, o que o torna um adversário extremamente perigoso. Um só golpe pode perfurar os órgãos internos de qualquer predador ou pessoa, causando uma forte hemorragia interna e muitas vezes levando à morte. E ele consegue fazer isso com uma precisão e eficácia impressionantes, o que o torna ainda mais perigoso. O que aumenta ainda mais a ameaça é seu temperamento. Diferente do avestruz, que geralmente prefere fugir ao sentir perigo, o casuário é uma criatura difícil de prever. Ele se excita facilmente, torna-se muito agressivo e não tem medo de ninguém. Ele não apenas protege seu território, ele percebe tudo ao seu redor como uma ameaça potencial. Por isso, pode atacar de repente até um cachorro, cavalo ou humano sem motivo aparente, simplesmente porque considera algo ou alguém perigoso. Na história, há inúmeros registros de casos em que casuares atacaram pessoas, e em alguns desses episódios, o desfecho foi trágico. Por exemplo, sabe-se de pelo menos 2 casos com resultado fatal. O mais recente ocorreu na Flórida, em 2018, quando um casuar, mantido em uma fazenda particular, atacou e matou seu proprietário de 70 anos. Esse episódio não foi apenas uma reação de defesa. O casuar atacou intencionalmente, demonstrando sua agressividade. Considerando seu habitat, fica claro o quão perigoso ele é. O casuar vive em florestas densas e de difícil acesso, onde sua presença é difícil de detectar. Ele é capaz de atingir velocidades incríveis, até 50 km por hora, e de atravessar o subbosque denso como um ariete. Pode saltar até 1,5 metro de altura, o que o torna ainda mais assustador. Além disso, o casuar é um excelente nadador, capaz de cruzar rapidamente corpos d'água e evitar o perigo. Encontrar-se com essa ave em suas florestas nativas é um verdadeiro pesadelo, pois ela pode se aproximar silenciosamente, até que seja tarde demais. Destaca-se especialmente o casuar do sul. Ele ocupa o primeiro lugar na lista das aves mais perigosas do planeta, pois representa uma verdadeira tempestade. Sua combinação, uma tempestade perfeita, uma espécie rara e antiga, de caráter imprevisível e altamente agressivo, com uma força física incrível e armada com garras afiadas, que parecem ter sido criadas pela natureza com um único propósito: matar. Ele não é apenas a ave mais perigosa do mundo, é uma prova viva de que os dinossauros parecem não ter desaparecido completamente. Eles simplesmente se esconderam nas florestas mais densas e inacessíveis do nosso mundo e continuam a existir, escondidos dos olhos humanos. Depois de tudo isso, como podemos olhar para as aves da mesma forma, sem pensar que nelas pode estar escondido algo antigo e extremamente perigoso? Para finalizar, vale destacar que todos que assistiram a essa história até o fim podem entender. Criaturas como o casuar não são apenas aves. São um lembrete vivo de que a natureza ainda guarda muitos segredos e perigos, dos quais muitas vezes nem suspeitamos. Sua existência nos faz respeitar e valorizar cada alma viva, pois há lugares e seres no mundo que conhecemos muito pouco e que podem ser muito mais perigosos do que parecem à primeira vista.